No programa de hoje, acompanhe histórias inspiradoras de mulheres na política e veja a importância da presença delas em cargos de poder. O Por Elas começa agora. Conheça a trajetória da deputada distrital Arlete Sampaio. A parlamentar é médica sanitarista e fala sobre representatividade feminina no parlamento. Aqui em Brasília, 24 deputados e deputadas, 3 mulheres. É muito pouco, é uma participação muito pequena. É preciso que a gente possa ampliar essa participação feminina nos espaços de poder. Saiba mais sobre a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. Ela fala sobre o dia a dia da administração e sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Veja a entrevista com a cientista política Daniela Rabelo sobre a importância da representatividade da mulher na política. Alijar a mulher dos espaços de tomada de decisões significa você empobrecer políticas públicas e políticas como um todo para a nossa sociedade. Confira a entrevista com a deputada Júlia Lucy, autora da lei que prevê salas de apoio à amamentação em escolas e creches públicas. Saiba mais sobre a posse da deputada distrital Maria Antônia. Começa agora o Por Elas. « 2022 é o ano de eleições gerais. Veja agora alguns motivos para votar em mulheres nas próximas eleições. Por que votar em mulheres nas próximas eleições? Pela representatividade. Elas não estão suficientemente representadas em espaços de poder. Isso é ainda mais grave se pensarmos em mulheres negras e indígenas. Ao votar em mulheres, você pode ajudar a corrigir essa desigualdade. Vote nelas para termos mais políticas públicas destinadas ao bem-estar social. Quando elas estão em cargos políticos, se dedicam mais para proteger e garantir uma vida mais digna para outras mulheres. Quer exemplos? Ao longo da história, as congressistas conseguiram se unir para pressionar pela proibição da exigência de atestado de gravidez para admissão no emprego e lutaram pela criação da Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. As mulheres transformam o jeito de fazer política. Elas querem mudar o poder porque não ocupam esses espaços pensando na própria permanência. Chegam motivadas a encontrar soluções para os problemas sociais. As mulheres são mais éticas e menos corruptíveis. Estudos sugerem que as políticas formuladas por mulheres reduzem a corrupção. Elas buscam políticas diferentes e mais éticas. Por isso, países com mulheres na liderança apresentam menores índices de corrupção. Confira agora a entrevista com a cientista política Daniela Rabelo para compreender um pouco mais sobre representatividade feminina no meio político. A gente tem que sempre pensar que a não participação da mulher na política é uma construção também cultural. A gente esteve num processo alijada da política por um período longo da nossa história e fazer com que essa mulher participe da política da noite para o dia precisa de uma construção com formação, com uma inserção adequada dessa mulher no meio político. Com as novas alterações na lei, não só de incentivo financeiro para a campanha dessas mulheres, em que os partidos também têm que formar chapa de gênero em minoria, isso é um incentivo a mais e a gente vem ganhando espaço cada vez mais, mas ainda é muito a se avançar ainda.
Votar em mulheres é votar nessas pessoas, nessas mulheres que já estão capacitadas no mercado de trabalho, que já ocupam o mercado de trabalho desde a Segunda Guerra Mundial e não voltou mais. Essa mulher está na universidade em maior número que os homens. Elas têm mais tempo de formação que os homens em pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, alijar a mulher dos espaços de tomada de decisões significa você empobrecer políticas públicas e políticas como um todo para a nossa sociedade. Então, assim, quando a gente, como eleitor, pensa em votar numa mulher, é claro que a gente tem que pensar sempre naquela figura, sendo ela mulher ou homem, que esteja capacitado para aquele pleito, aquela vaga que ela está ocupando. Mas fazer com que ela não participe pelo fato de simplesmente ser mulher é a gente tirar do nosso processo decisório personalidades que são muito importantes, que já estão aí, que podem fazer muita diferença para a política do nosso país. São 52% de mulheres, né? E por que não essa paridade em todas as esferas? Já que a gente está no mercado de trabalho, como eu bem falei, somos médicas, somos professoras, somos enfermeiras, somos tudo. Por que a gente não ocupa os espaços, né? Esse meu livro é o Faça Você Mesma, um guia completo da mulher na política. Ele foi publicado em 2020 e ele foi no ano de uma eleição municipal. E esse guia, ele era justamente para incentivar essa mulher a se preparar e se organizar para entrar com o pé direito numa campanha. Então ele é uma leitura muito leve, né? Em que faz um resgate histórico do papel social da mulher, o que é muito importante porque a gente precisa se entender até aqui. A gente precisa compreender como é que essa história feminina, desse papel feminino, chegou até o século XXI. Para dali a gente tomar o próximo passo, a gente falar, ok, eu já entendi que tem muitas coisas dentro de mim que eu não entendia, então eu sentia vergonha, culpa, medo, às vezes eu tenho medo de me lançar, de ter a minha imagem aparecendo, né, de diversas formas, de ser atacada, né? Então, esse resgate histórico ele é muito importante nesse sentido. E eu trato também sobre essa questão do uso do tempo, que toda mulher, quando ela entra ela lança, né, a sua imagem pública, quando ela vai concorrer a alguma vaga, o uso do tempo para ela é algo muito caro, porque ela, de fato, ela vai precisar ter esse olhar mais atento, né? O tempo que ela vai dedicar a uma campanha, a sua vida pública, né? A sua casa e tudo mais. Então ela precisa ter pessoas ali aliadas, né? Então eu faço essa menção do seu ambiente doméstico. E por fim, o livro ele vai falar do marketing político. Então, esse treinamento que dá para você fazer com antecedência para você entrar com o pé direito numa campanha, né? Então, como se planejar e organizar, como fazer uma boa pesquisa qualitativa e quantitativa para você saber como é que você conversa com o seu público, como identificar seu público, né? Algumas orientações sobre oratória e por aí vai. Várias ferramentas aí sobre o marketing político para que essa mulher entre com o pé direito numa campanha. A mensagem que eu deixo é que 2022 está na porta. Nós precisamos de muitas mulheres na política e agora em 2022 a Câmara Federal aprovou mais um projeto, uma lei, em que o voto dado à mulher e à mulher negra e à pessoa negra vai ser contabilizado em dobro. Significa que aquele partido que incentivar a participação de mulher e que colocar essa mulher realmente para vir para a Câmara dos Deputados, o partido vai ganhar em termos financeiros. Então é um momento de você, mulher, pensar sobre vir numa campanha 2022, mas mais que isso, os partidos se tornarem verdadeiros aliados dessa mulher. Então é essa mensagem que eu deixo, porque eu acho que toda a população brasileira vai ganhar com isso. A deputada distrital Maria Antônia tomou posse em dezembro passado. Nós fomos conhecê-la. Acompanhe agora a entrevista. A professora Maria Antônia, do Solidariedade, tomou posse na Câmara Legislativa em dezembro, no lugar do deputado Martins Machado, do Republicanos. A parlamentar
é a primeira suplente do distrital que assumiu a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal. Maria Antônia é servidora aposentada da Secretaria de Educação e já foi administradora da cidade do Gama. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje na Câmara Legislativa, realizando o meu grande sonho, porque hoje estou na capital do país como deputada. Mas a minha vida nunca foi fácil. Não foi fácil chegar até aqui. Como todos sabem, é uma grande trajetória. E eu gostaria de começar lá de baixo. Eu sou filha de pais alcoólatras e muito cedo eu fui lavadeira, passadeira, faxineira, mas eu tinha fé e foco. Eu queria ser alguém na minha vida e nunca desisti dos estudos. Muito cedo, aos 13 anos, eu já era uma professora na área rural. Porque a minha grande paixão era a educação. E estudei, me formei lá em Unai, Minas Gerais, minha cidade, normalista, e vim com um diplominha debaixo do braço e vim para Brasília começar a minha vida. Por quê? Porque em Unai não tinha faculdade e o meu sonho era continuar os estudos. Aqui cheguei num dia, no outro dia eu já era uma professora na Fundação Educacional, nossa querida Fundação Educacional. E lá eu comecei apoio, quem é da educação sabe o que eu estou falando, apoio, vice-diretora, diretora, fui para a faculdade, fiz pedagogia, aí me convidaram para ser diretora, voltei, fiz administração e voltei, aí fiz pós-graduação e vim para a Câmara Legislativa. Tive o privilégio de trabalhar aqui 8 anos como assessora parlamentar, realizei grandes projetos aqui como assessora, depois voltei a trabalhar com o governador Roriz e aí então fui secretária de Junta de Solidariedade, pão, leite, cesta básica, restaurantes comunitários. Tive o privilégio, o prestígio de inaugurar São Sebastião, Ceilândia, Samambaia. E aí fui convidada para ser administradora do Gama. Foi assim um dos maiores presentes que eu podia ganhar na minha vida, administrar a minha cidade. Então eu tenho orgulho de dizer que naquela cidade, se você me perguntar hoje, você é natural de onde? Eu diria, olha, 18 anos em Unai e 45 de Gama, Brasília, Distrito Federal. Ali eu criei meus filhos, hoje eu crio os meus netos, tive o privilégio de ser a diretora regional, tive o privilégio de ser presidente do Conselho de Segurança, 16 anos, trabalhando diuturnamente com vários projetos. Dentro desse projeto, o Conselho de Segurança. Depois fui administrar o Gama. Administrei, tenho a honra de dizer que fui a única administradora que administrou ou seja, tive todo o meu mandato, 2015, 16, 17, 18, eu desincompatibilizei para me candidatar como deputada. Quero aqui agradecer a comunidade do Gama, tive 4.500 votos dentro do Gama, 2.300 votos fora do Gama. Portanto, eu me sinto a verdadeira representante daquela cidade. E é isso que me faz trabalhar diuturnamente para agradecer aqueles votos, aquela confiança que aquela comunidade depositou em mim. E hoje estou aqui na casa tentando realizar o meu sonho, mas com trabalho, levando para a comunidade o que eu tenho de melhor, que é trabalhar diuturnamente em defesa principalmente da classe menos favorecida, ou seja, dos humildes, porque foi de onde eu vim. Por isso eu tenho essa facilidade em conviver com as pessoas, por eu ter percorrido todos os espaços da minha vida, desde uma lavadeira, hoje uma deputada da capital do país. Eu tenho aqui que definir as prioridades ouvindo o povo, e é isso que eu tenho feito. Desde o dia que eu assumi, eu estou na minha base, que é Gama, e não só Gama, todo o Distrito Federal, mas precisamente o Gama, ouvindo o que o povo quer, o que o povo precisa, porque esta aqui é a casa do povo, então eu não posso levar projeto de cima para baixo, eu tenho que trazer de baixo para cima. Ouvindo essa comunidade, eu tenho certeza que eu não errarei, porque eu vou estar fazendo o que o povo quer e o que o povo precisa. Nós conversamos com a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. Confira agora a primeira parte da entrevista, em que ela fala do dia a dia da administração de Brasília. Eu sou nascida e criada em Brasília.
Eu estudei Direito no UniCeub e estudei também Relações Internacionais na UNB. Me formei em Direito em 1999. Desde a minha formatura eu exerci a advocacia. Em 2012, eu tive a oportunidade de participar de uma campanha para o Conselho na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal, cujo candidato à presidência era o atual governador Ibanez Rocha, e eu fiz essa campanha juntamente com ele. Nós fomos eleitos e ele exerceu por 3 anos o mandato de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal, e eu fui conselheira na gestão dele. Enquanto conselheira, tive a oportunidade de estar em algumas comissões, presidindo algumas comissões, em algumas funções relevantes dentro do Conselho Seccional. Presidi a comissão da mulher advogada, presidi a comissão de seleção, que é a responsável por todo o processo de concessão das carteiras para os advogados do Distrito Federal. Fui também da comissão de orçamento, da Fundação de Assistência Judiciária, que é uma linha também que muito me interessou, porque durante toda a minha vida profissional eu sempre prestei assistência jurídica às pessoas com mais necessidade. E já vinha fazendo também um trabalho, uma atuação muito grande na defesa de direitos das mulheres. Atualmente eu também sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Eu recebi o convite do governador para assumir a administração regional do Plano Piloto, o que foi uma decisão bastante difícil na época, mas acabei aceitando porque gosto muito dos desafios, de ter novas experiências, e hoje vou fazer quase 3 anos aqui à frente da administração regional num aprendizado que me enche de orgulho e de satisfação, porque realmente foi uma trajetória muito legal que eu trilhei aqui dentro da administração, conhecendo um pouco de como funciona a administração pública, tendo o domínio aqui desse pedacinho, dessa poligonal que é o Plano Piloto, uma terra que eu tanto amo, me acolhe. Olha, o desafio de gerir as RAs, ele é muito grande. Primeiro porque as RAs, elas são equivalentes a uma prefeitura, então a gente acaba tendo todo o desafio mesmo territorial, de fazer essa gestão de território, tanto com questões de infraestrutura, então são calçadas, bueiros, bocas de lobo, paisagismo urbano, os jardins, podas de árvore, roçagem, a limpeza urbana, então tudo isso acaba sendo demanda, manutenção de vias, edificações públicas, praças públicas, parquinhos, enfim, todas essas questões de infraestrutura fazem parte do dia a dia de uma administração regional. Além disso, tem toda a gestão do território mesmo, O Plano Piloto, no caso, tem uma poligonal muito grande, que abrange aí Asa Norte, Asa Sul, setor militar urbano, Noroeste, todo o setor de clubes, a orla ali do lago, do lado de cá, o Parque Nacional de Brasília, que é o Parque ali da Água Mineral. Então, é uma poligonal muito grande que a gente tem que fazer a gestão de todo o espaço, territorial, que está dentro da nossa poligonal. Além disso, tem todo um trabalho, todo um esforço de fazer esse papel de mediação comunitária. Então, a gente está constantemente lidando com as lideranças comunitárias, com as demandas da comunidade, com a população em geral. O Plano Piloto tem uma peculiaridade em relação a todas as outras RAs, porque ela tem uma população de quase 300 mil habitantes, mas nós recebemos diariamente pessoas vindas de todas as outras regiões administrativas, o que faz com que de segunda a sábado o Plano Piloto tenha aí 1/3 da população do Distrito Federal transitando aqui no nosso espaço. Então tem todo esse papel mesmo de como se fosse uma prefeitura. A gente não tem autonomia orçamentária, então a gente sempre depende da designação orçamentária da Secretaria de Economia, e também a gente depende muito da articulação da administração regional com os outros órgãos de governo. E isso traz uma série, inúmeros de desafios, porque tem que ter um diálogo aberto com a comunidade, com os órgãos de governo, com a imprensa, porque a gente recebe também muita demanda de imprensa. Tem que ter uma boa articulação do executivo com o legislativo, porque afinal de contas, o legislativo tem ali aquela função tanto de fiscalizar todo o trabalho do executivo, mas também de fazer todo o processo de construção da legislação que vai pautar o nosso trabalho, considerando aí todos os princípios que regem a administração pública. Então são inúmeros desafios, mas o mais importante é justamente ter esse diálogo sempre aberto, uma articulação muito franca e efetiva, com todas essas instâncias da sociedade, organizações da sociedade civil, legislativo, judiciário, órgãos de controle, tribunais de contas,
Ministério Público, que estão sempre aí demandando, pedindo informações, explicações para o Poder Executivo, e todo esse cuidado também com o fluxo mesmo dos processos, né, a gestão de todos os processos e pessoas que estão ali dentro da equipe trabalhando em prol da população do Distrito Federal. Acompanhe no próximo bloco a segunda parte da entrevista com a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. Saiba mais sobre a lei de autoria da deputada distrital Júlia Luci, que institui salas de apoio à amamentação. Nós voltamos já. Veja agora a segunda parte da entrevista com a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. Ela fala sobre preconceito e sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Olha, eu sempre digo assim que o processo de enfrentamento da violência, ela passa por vários aspectos, né? São muitas variáveis aí necessárias de serem observadas quando a gente fala na construção efetiva de um movimento de enfrentamento à violência. O primeiro deles é a informação. A gente tem que ter essa informação amplamente difundida, dos números, das estatísticas, né? Os dados relacionados com essa violência, para que a gente possa ter a compreensão de como a violência é um fenômeno muito estrutural e a violência contra a mulher é também um fenômeno da estrutura da sociedade, da forma como a gente constitui a sociedade. Então essa questão da informação, ela é fundamental. E aí informação e educação andam sempre juntas, então essa questão da violência também passa por um processo da gente estar discutindo todas essas questões desde os primeiros anos escolares. Isso precisa ser pauta, né? Então educação e informação é o primeiro passo. O segundo passo é que a gente precisa ter mais de nós mulheres nesses espaços de poder, porque enquanto nós não tivermos devidamente representadas, no mínimo proporcionalmente representadas nesses espaços, as nossas demandas não vão ser ouvidas, porque uma coisa é uma mulher demandando, né? Uma demanda tipicamente que nos diz respeito, para um homem que não compreende, não tem ali aquele lugar de sentir ou de pensar ou de passar por todos os processos e todas as violências, todas as formas de violência que às vezes são sutis, às vezes são mais nítidas, né, mais escancaradas em todos os momentos, né, da nossa vida. Acho que toda mulher, não existe nenhuma mulher, desconheço a existência de uma mulher que tenha vivido uma vida incólume e não tenha passado por nenhuma situação de violência e discriminação. E uma outra questão que eu sempre costumo trazer e que eu passei a adotar na minha vida a partir de um determinado momento, é uma outra perspectiva de que não é só a questão de gênero que pauta, né, as violências no cotidiano. Existem outras matrizes aí de violência e de opressão que se sobrepõem de forma que algumas pessoas são muito mais, sofrem muito mais discriminação e preconceito do que outras, né? Então eu sempre adoto essa linha, essa lente, né, para enxergar todos os problemas a partir de uma perspectiva interseccional. Significa que eu olho não só as questões da violência de gênero, mas também as questões raciais, as questões de classe, de forma que geralmente as mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres pobres, acabam sendo estando mais vulnerável em todo esse processo, né, dentro da sociedade. Então essa é uma perspectiva que passou a pautar tudo isso, e a partir do momento que a gente tem essa perspectiva no nosso fazer político, isso condiciona todas as nossas ações, a forma como a gente estrutura uma equipe, a forma como a gente pensa o orçamento público, a forma como a gente pensa as políticas públicas. E eu acho que isso é o mais importante, de ter mulheres, né, e não só mulheres, mas todos esses grupos minorizados ocupando espaços de poder, a possibilidade de construir políticas públicas sob uma outra perspectiva. Como a questão da discriminação, ela passa justamente, né, por um processo de estrutura mesmo da sociedade, é inevitável. Também não conheço nenhuma mulher, principalmente uma mulher negra, que tenha estado num espaço de poder e não tenha experimentado uma situação de discriminação. Então, assim, é uma constante, às vezes de forma mais sutil, algumas pessoas, né, atuam de uma forma um pouco mais discreta, o que não deixa de ser menos violento, porque muitas vezes essa postura, né, de cometer uma violência, mas de uma forma, digamos assim, um pouco mais sutil ou mais elegante, não tira aí a gravidade, né, do ato. Então, isso é comum, a gente experimenta sim várias formas,
e ao mesmo tempo vai aprendendo também a lidar e colocando as pessoas preconceituosas no seu devido lugar. Eu costumo responder, né, esse tipo de situação de imediato. Nem sempre a gente consegue reagir. Às vezes a gente acha que por ser forte ou estar numa posição de poder, a gente vai prontamente conseguir reagir numa situação de discriminação, mas nem sempre acontece. Muitas vezes ela vem num momento que deixa a gente sem reação, mas o importante é não abaixar a cabeça e não ceder, né, a esse tipo de situação. Então eu procuro realmente assim me reequilibrar, me reerguer e seguir firme, porque eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar é continuar fazendo o nosso trabalho, um bom trabalho, e mostrando, né, que somos capazes e que estamos no lugar certo e precisamos ocupar cada vez mais. Eu penso assim, para a nova geração, o mais importante é que elas tenham exemplos, né? E eu acho que qualquer mulher que ocupe aí um espaço de poder de uma forma qualificada, mostrando a que veio e mostrando isso, que não é só um discurso vazio, mas que existe também uma prática, né, inclusiva, que não é só um discurso, mas existe também uma prática, inclusive uma prática de real empoderamento, de compromisso com esse empoderamento das mulheres. Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas na falta de uma melhor é que a gente usa, né, para dizer que as mulheres precisam se conscientizar da força que tem e exercer esse poder, esse papel. Então eu acho que tendo exemplo, tendo acesso a essa informação e principalmente a educação, uma educação emancipadora, não só uma educação que seja doutrinadora, né? Eu brinco muito, discuto muito com as professoras na escola dos meus filhos falando isso. Para mim o processo educativo ele precisa necessariamente ser um processo emancipador, de construção de uma consciência crítica, né? Com múltiplas fontes de pesquisa para que a pessoa possa desenvolver esse pensamento, entender quais as ideias que ela mais se identifica e possa ir construindo, né, sua própria narrativa. E não essa educação aí que é doutrinadora, né, no sentido de você ter uma única fonte e ser aquela repetida exaustão. Então eu acho que essa educação emancipadora, essa formação de massa crítica, criar um processo de consciência entre as meninas é super importante. Segundo, estimular de que de fato elas precisam, elas podem, né, exercer o papel que elas quiserem dentro da sociedade e que elas não estão limitadas a um espaço ou um nicho específico de atuação. Então isso são coisas importantes. Agora, para ampliar os nossos espaços mesmo, a gente ainda tem aí um bom caminho para percorrer, porque a gente depende de mudanças legislativas, a gente depende de uma mudança nos financiamentos, né, na forma em que você financia os estudos, as pesquisas, o processo eleitoral, o processo político, o processo partidário. Então tudo isso depende de modificações estruturais mesmo, assim, de mudar o processo, de mudar o sistema, alterações no sistema que permitem a gente entrar, porque não é fácil. As mulheres que hoje estão em espaços de poder, elas estão ali, passando por frestas, por brechas, porque hoje o sistema não nos favorece. Tivemos aí modificações eleitorais que em tese vêm para ajudar, mas pelo que eu estou vendo já das próximas movimentações, o cenário não é muito favorável para as mulheres. Que a gente tenha mais representatividade, enquanto a gente não ampliar o número de mulheres ocupando todos os espaços, mulheres qualificadas, mulheres comprometidas com as lutas das próprias mulheres, mulheres comprometidas com as pautas de mulheres, mulheres comprometidas com cidades pensadas, construídas, transformadas e revitalizadas para que a gente possa efetivamente estar ocupando os espaços públicos com todas as particularidades e peculiaridades que nos são características, a gente não vai avançar em políticas urbanas e rurais também para as mulheres. Então a gente precisa votar em mulheres para que a gente tenha o nosso olhar colocado nesses espaços de poder. E aí lembrando uma coisa muito importante, né? Não é só uma mulher que representa todas as outras. As mulheres são plurais, as mulheres são diversas, as mulheres têm outras vivências, né, que faz com que nós não sejamos um sujeito universal. Uma mulher única, ela não representa todas as outras mulheres. Então é importante que nós tenhamos diversidade nessa representação. Então não basta uma mulher no espaço de poder representando, precisa de muitas mulheres nos espaços de poder representando. E é esse o compromisso que a gente precisa ter. Eleger cada vez mais mulheres para que muitas de nós estejam ali no parlamento, seja no executivo, seja no judiciário, seja onde for, seja na associação do bairro, né, na comunidade ali, na associação que for, na qualquer entidade da sociedade civil e em qualquer instituição representativa, que nós tenhamos muitas mulheres nesses locais, né? Porque é só essa diversidade que vai garantir uma representatividade plena.
tenho uma filha de 14 anos, né? E esse foi um processo, na verdade, foi meu grande aprendizado, minha grande escola da vida foi com a minha filha de 14 anos. E deixo para todas as meninas, né, as nossas gerações aí do futuro, a mesma mensagem que eu sempre deixo para minha filha. Não desejo força, né? Porque esse mito, essa romantização da mulher forte, ela não vale a pena, e a gente sabe que não é bem assim, porque existem percalços no meio do caminho. Mas tenham em mente, tenham em foco, assim, que a gente pode chegar, que a gente pode alcançar. E para isso a gente precisa se dedicar um pouquinho, né? Não abaixar a cabeça e estarmos sempre juntas. É importante que essa luta não seja uma luta solitária, ela precisa ser uma luta coletiva. Então vamos juntas, vamos aí todas as mulheres de mãos dadas, né, para que a gente possa efetivamente transformar o futuro do nosso país. E vocês precisam saber que vocês podem ser o que vocês quiserem. Nós conversamos com a deputada distrital Júlia Lucy sobre a lei de sua autoria que institui espaços de apoio à amamentação. Confira agora. Na realidade, a gente fala de uma sala de apoio não apenas para a amamentação, mas para um acolhimento integral do bebê. A gente sabe que o bebê precisa ser alimentado, ele precisa ter a sua fralda trocada e geralmente a gente não encontra um ambiente reservado, né, para dar a devida privacidade à mãe, o bebê e ao pai também, né? Então a nossa perspectiva é exatamente de acolher essas novas famílias, sejam os servidores que acabaram de ter o bebê, ou então visitantes que frequentam órgãos públicos, as escolas públicas, para que eles possam continuar a sua vida tendo ali o bebê em sua companhia também. É necessário você ter uma poltrona para a mulher poder amamentar, uma pia para poder fazer a limpeza da mamadeira, dos utensílios que se fizerem necessários, uma bancada, né, para poder fazer a troca do bebê, se for possível também ter uma pia acessória para poder fazer a higienização, e também é o ideal que tenhamos uma geladeira para condicionar a papinha, condicionar o leite, e também um micro-ondas para poder fazer ali a preparação às vezes da mamadeira. Eu tive muita sorte porque eu estudava numa escola particular no 3º ano e lá eu tive a oportunidade de amamentar a minha filha, né? Então alguém da família levava a Luísa e eu saía da sala de aula, amamentava, eu consegui ter um espaçozinho reservado, não era exatamente preparado para isso, mas eu consegui ter ali a minha privacidade respeitada e é exatamente por causa disso que eu consegui dar continuidade aos meus estudos. Mas assim que eu entrei na Universidade de Brasília, por exemplo, eu já não tive esse mesmo acolhimento, né? Eu fiz ciência política na UNB, minha filha ainda era pequenininha e todas as vezes que eu precisava levá-la para a faculdade eu tinha uma dificuldade, não tinha um ambiente para poder fazer a troca, não tinha um ambiente para poder amamentar. Então, pensando exatamente nisso e também fazendo a escuta de diversos conselheiros tutelares que trouxeram essa demanda para a gente, porque relataram o abandono de diversas alunas que se tornaram grávidas, né, que ficaram grávidas ao longo da escola, né, da vida escolar, e essas meninas acabam evadindo da escola quando tem um bebê. Então é uma tragédia social. A gente está falando de um problema real, porque toda menina que deixa de estudar é uma menina que, consequentemente, deixa de ter acesso a bons empregos e deixa de ter uma vida adulta independente. Então a gente precisa fazer esse acolhimento para as adolescentes e também para aquelas mulheres que tenham se tornado mães, para os pais que querem também exercer a sua paternidade de uma forma mais plena. Afinal de contas, o bebê, ele chega para somar. Ele não pode ser um motivo para tirar as pessoas do seu ambiente de trabalho, enfim, de continuarem tocando seus sonhos. A gente colocou na lei a possibilidade de os parlamentares destinarem emendas parlamentares para a construção desses espaços. Mas é óbvio que, por se tratar de uma política pública, a gente pode ter o próprio Estado, mesmo o Poder Executivo, fazendo essa escolha de adaptar os seus órgãos a receberem esses bebês. Se a gente quiser fortalecer família, a gente não pode mais colocar a escolha cruel de ou ter filho ou continuar a vida profissional. É plenamente possível continuar as duas coisas, foi isso que eu fiz. Foi por isso que eu consegui tocar os meus estudos, foi por isso que eu consegui, inclusive, ser eleita. Então, se a gente quiser ter uma sociedade que é mais igualitária para homens e mulheres, a gente não pode continuar colocando a faca no pescoço. Ou você é mãe, ou você é profissional. Tá na hora da gente entender que a gente como sociedade, tem que se adaptar às famílias para a gente fortalecer as famílias.
Veja no próximo bloco a entrevista com a deputada distrital Arlete Sampaio sobre representatividade da mulher no parlamento. Nós voltamos já. Confira agora a entrevista com a deputada distrital Arlete Sampaio. Ela fala sobre representatividade e conta detalhes da sua trajetória na política. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estarmos aqui na nossa TV Câmara Distrital. Muito obrigada pela presença. Deputada, a senhora é médica sanitarista, tem uma história importante, um protagonismo na política do Distrito Federal. Foi secretária de Estado de Governo, foi vice-governadora. Conta um pouco os detalhes dessa trajetória para a gente. Pois é, eu vim para Brasília em 1971, fazer vestibular na Universidade de Brasília. Passei no vestibular, fiz o curso de medicina, mas me envolvi muito fortemente desde o movimento estudantil, né? Comecei a fazer política no movimento estudantil. E isso me custou caro, porque eu fui expulsa da universidade em julho de 1977, quando eu estava me formando. Felizmente, eu já tinha concluído todos os créditos e foi uma questão de briga judicial para eu poder obter o meu diploma. Obtive meu diploma, fiz um curso de especialização em saúde pública e virei funcionária pública da Secretaria de Estado de Saúde, né? Então, meus trabalhos como médica foram basicamente na Ceilândia, onde eu fui chefe de 2 centros de saúde, fui vice-diretora do hospital. E depois assumi funções na saúde pública propriamente, quando vim para o departamento, então Departamento de Saúde Pública, que hoje seria a Vigilância Sanitária, não é? A gente trabalhou lá coordenando alguns programas de saúde pública. E participando da construção e do movimento dos médicos, né? Então, eu fui dirigente do Sindicato dos Médicos por 3 mandatos. Só saí em 94, quando finalmente eu fui eleita vice-governadora. Então, exerci o meu mandato de vice-governadora durante 4 anos. Como dizia o governador Cristóvão Buarque, eu não era vice-governadora, era co-governadora, porque eu realmente participava inteiramente das funções de governar o Distrito Federal. Em 1998, eu fui candidata ao Senado, eu perdi as eleições para o Luiz Estevão, na época, que foi o candidato vitorioso. Depois, em 2002, eu fui candidata a deputada distrital, eu fui a deputada distrital mais bem votada do Distrito Federal. Em 2006, eu fui candidata a governadora. Evidentemente, não me elegi, fui convidada para ser secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, segundo mandato do presidente Lula. Então, eu fiquei lá quase 4 anos, porque eu saí para ser candidata novamente em 2010. Então, eu me elegi de novo, deputada distrital. Em 2014, eu tomei a decisão de não mais ser candidata, porque eu acho que é preciso também a gente criar novos quadros mais jovens, né? Eu sempre apostei nisso, então eu apoiei um outro candidato mais jovem que infelizmente não se elegeu. Então em 2018 eu decidi voltar a ser candidata e me elegi deputada distrital. Mas entretanto eu desejo que seja o meu último mandato aqui na Câmara Distrital. Ano que vem eu não pretendo me candidatar, ano que vem eu também vou apoiar uma pessoa mais jovem para que ele possa vir representar aquilo, tudo que eu defendo, né, a pauta que eu defendo, os valores que eu defendo como deputado aqui na Câmara Distrital. Deputada, a senhora está em seu 3º mandato aqui na Casa Legislativa, ou seja, realmente um protagonismo grande. Mas esse protagonismo ainda falta a muitas mulheres. Em termos de representatividade, ainda temos muito que avançar? Olha, é impressionante como no Brasil há um retardo imenso na participação política das mulheres. Até países em que as mulheres usam burca tem um percentual maior de mulheres no parlamento que o Brasil, né? Então a gente fica espantado de ver uma coisa como essa, quer dizer, você tem aí aqui em Brasília 24 deputados e deputadas, 3 mulheres.
é muito pouco, é uma participação muito pequena. É preciso que a gente possa ampliar essa participação feminina nos espaços de poder. Isso é essencial e eu espero que a gente possa, nessa próxima legislatura, ter mais mulheres aqui atuando. Porque é claro que não basta ser mulher, você sabe muito bem disso, né? Como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, a consciência do que é o espaço da mulher na política, na sociedade, é fundamental para que a mulher possa, de fato, defender os interesses, né, da mulher, quais sejam, a lutar contra a violência sobre a mulher, lutar contra a discriminação, lutar para que nós tenhamos igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, tudo isso é fundamental. Eu penso que a gente tem que, não basta ser mulher, a gente tem que escolher mulheres engajadas nessas pautas em defesa, de fato, da igualdade de direitos entre homens e mulheres. As pesquisas mostram que quando as mulheres elas estão nos espaços de poder, elas dedicam seus esforços a pautas do bem-estar social. Elas dão ali uma centralidade para temas como educação, cidadania, saúde. Então, como fazer com que essas mulheres ocupem mais esses espaços? E em termos de legislação, o que elas têm feito em torno dessas pautas? Então, tem uma frase muito interessante da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que ela dizia o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Isso é muito importante porque isso é verdade, quer dizer, a mulher ela tem uma sensibilidade social muito maior, não é? Ela realmente se preocupa mais com as pautas sociais, com os direitos humanos, com a defesa da qualidade na saúde, com a defesa da qualidade na educação, com a defesa das crianças e adolescentes, com a defesa dos idosos. Essa é uma pauta que, em geral, as mulheres se impunham. Portanto, é imprescindível, não é, essa participação para que a gente possa superar esse traço tão histórico e terrível que existe no Brasil, que é o traço do patriarcado, do machismo, não é? Então, eu penso que cada vez mais é importante essa ampliação da participação feminina na política. E é curioso, porque quando a gente vai, por exemplo, numa cidade qualquer uma dessas cidades do Distrito Federal, fazer a reunião com a comunidade, em geral as mulheres são maioria. Entretanto, isso não se traduz no aumento da participação da mulher na política. Por exemplo, eu vou pegar uma categoria como os professores, em que as mulheres são absolutamente majoritárias. Entretanto, quando vai haver a eleição para um diretor de escola, quase sempre é um homem que se elege, porque elas não se apresentam. Então, também há um problema de que as mulheres compreendam, não é? Que elas precisam ampliar essa sua participação, elas precisam assumir mais postos de comando, não é? Então, essa é uma reivindicação que a gente precisa trabalhar muito para que as mulheres compreendam que elas não podem somente se fazer representar por homens. É claro que tem homens e homens, né? Tem homens que têm também posturas tão, digamos assim, feministas quanto as mulheres, até às vezes mais do que algumas mulheres. Então, eu penso que a gente precisa muito de estimular essa participação feminina. Isso que eu ia perguntar, a fala da senhora me remeteu muito a essa questão do engajamento. Como é possível estimular as mulheres a participarem mais, seja como líder comunitária, seja num cargo eletivo? Como nós podemos conscientizá-la do papel importante que elas podem exercer nas diferentes esferas, seja ela municipal, estadual, federal? Como isso pode ser feito? Eu acho que somente a organização é que dá essa consciência. Quer seja a organização sindical, quer seja na associação comunitária, quer seja num partido político. Eu, por exemplo, no meu partido, nós conquistamos o direito de paridade. Em todas as instâncias do Partido dos Trabalhadores, há paridade de homens e mulheres. Até quando há um congresso, é necessário que haja 50% de homens, 50% de mulheres, 20% de cota étnica, não é? Portanto, cota racial, né? E mais 20% de jovens. Então, isso vai estimulando as pessoas a ter uma participação política maior, vai fazendo com que elas ganhem mais consciência e, portanto, briguem mais por seus espaços, porque as mulheres, em geral, eu
tenho uma convicção disso, que muito do espaço que eu conquistei foi brigando por ele, foi disputando, foi mostrando que eu tenho competência para exercer todas essas funções que eu exerci. Então, eu penso que as mulheres precisam aprender também isso, não é? Como eu sou baiana, eu diria que precisa rodar a baiana muitas vezes, para poder conquistar os seus espaços. Sim, e a senhora falou então de sindicato, né? Falou de fortalecimento de uma rede de mulheres. Qual o papel que os movimentos sociais eles podem desempenhar na formação de novas lideranças femininas? Eu penso que é fundamental que as mulheres que participam dos movimentos sociais, elas percebam claramente, não é, que é um trabalho coletivo, né? Então, essa coisa do trabalho coletivo é essencial para que as mulheres possam ampliar a sua consciência. O individualismo é uma das piores pragas desse momento político que a gente vive no mundo, não é? Então, eu penso que a gente precisa, de fato, estimular as mulheres a participarem de espaços coletivos. E é nesses espaços que ela vai ampliar a sua consciência. A senhora acredita, então, numa formação política, especialmente das mais jovens? Sim, é fundamental isso. Eu acho que não só o nosso exemplo, né, como mulheres que já, de alguma forma, superaram essas barreiras todas, mas, sobretudo, também a formação política, né? Mais uma vez, vou citar exemplo do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que nós temos um projeto chamado Elas por Elas, em que em todo o processo eleitoral nós temos uma atividade de formação política com as mulheres, desde o curso de oratória até como administrar uma campanha, como organizar uma campanha, como organizar o seu comitê eleitoral e tudo isso. Isso é passado para que elas possam sair bem, não é? Porque não basta a gente dizer assim, ah, não, hoje tem uma cota de 30% de mulheres nas eleições, mas se essas mulheres não forem empoderadas do ponto de vista de repasses financeiros do partido, do ponto de vista de formação política, elas acabam não se sobressaindo, elas acabam não conseguindo o número de votos necessários para se elegerem. E a senhora tem uma visão otimista? O que uma jovem hoje ela pode esperar num futuro próximo em termos de direitos e deveres em relação à sua cidadania? Acho que a primeira coisa é perceber a importância da nossa participação política, não é? Eu acho que a consciência na escolha dos nossos dirigentes, dos nossos governos, é fundamental. Quando você, por exemplo, elege um governo que é misógino, racista, machista, homofóbico, nós não podemos esperar que haja um avanço nas pautas das mulheres, dos negros, dos LGBT. Não podemos esperar. Porque a gente sabe que durante a campanha e antes dela, esse indivíduo pregou, não é? E fez um discurso contra as minorias, que não são minorias, são os setores minorizados, né, da sociedade. Então, isso é muito importante, você escolher um candidato que tenha uma pauta progressista, não é? Que tenha valores democráticos, que tenha valores em defesa dos direitos das mulheres, que tenha combate ao racismo, não é? Combate à homofobia. Esses são valores fundamentais para que a gente possa conquistar uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais respeitosa, não é? E fundamental que a gente tenha como meta construir uma sociedade radicalmente democrática. Então, porque não basta a democracia formal, do ponto de vista político, de você poder ser candidato, de poder ser votar. É preciso ter democracia em todos os aspectos, também na questão econômica. Como é que a gente pode falar de democracia com um país com tantas desigualdades sociais como é o Brasil? Então, é preciso a gente falar de uma democracia mais plena, em que realmente não haja racismo, em que as mulheres não sejam discriminadas, em que os homossexuais possam ter direito à sua cidadania, não é? Então é isso que a gente defende, que tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e que as pessoas possam viver de maneira muito mais respeitosa, sem esse ódio que nós estamos assistindo hoje no nosso país. A fala da senhora é muito importante, muito relevante, porque fala de democracia. E a democracia é essa arte de podermos escolher, né, decisões coletivas.
Então, eu pergunto, por que votar em mulheres nas próximas eleições? Eu acho que, da mesma maneira como você tem que escolher qualquer governante que você vai eleger, para que ele tenha justamente a defesa de uma pauta compatível com aquilo que você acredita que é necessário para mudar a sociedade, para ela ser mais igualitária, para que ela tenha mais respeito entre os seres humanos, você também tem que escolher as mulheres, mas as mulheres certas. A gente já teve a experiência no Brasil de mulheres que exerceram funções muito importantes, como uma ministra da Economia, por exemplo, né, que não tinha nada a ver, né, com a pauta das mulheres. Então, é preciso também escolher mulheres que tenham a ver com a pauta das mulheres, com a defesa da igualdade de direitos, com a defesa dos direitos sociais, com a defesa da construção de uma sociedade mais justa. Sim, já caminhando, né, para finalizar, eu gostaria que a senhora dissesse, né, uma palavra final, uma mensagem em relação a quem está nos ouvindo, sobre essa questão mesmo do cotidiano, dessa busca pelo espaço social da mulher. A mulher que tem que cuidar da casa, a mulher que trabalha e a mulher que também precisa se engajar politicamente, né? Ou seja, são inúmeras demandas. Como conciliar esses diferentes papéis sem se sentir o tempo todo sobrecarregada? É muito difícil porque nessa nossa sociedade existe uma divisão social do trabalho que penaliza a mulher. Então, o machismo faz com que os homens pensem que se ele lavar um prato ou limpar uma casa, isso vai torná-lo menos viril, o que é uma grande bobagem. Então, as mulheres também têm que começar a mudar a sua relação dentro da própria família, a começar da educação dos filhos. Muitas vezes a mulher reproduz esses valores machistas na criação dos seus filhos. Por exemplo, menina, venha me ajudar aqui dentro de casa. Não, você, menino, vai jogar bola. Então, ela reproduz esses valores, de que a mulher que tem que exercer a tripla função. Além do trabalho fora de casa, ao chegar em casa, tem que cuidar da casa sozinha, tem que fazer todas as tarefas. Então, nós não podemos reproduzir isso. Então, essa consciência de que nós temos que construir uma sociedade com igualdade de direitos é fundamental para a gente não reproduzir esses valores nas novas gerações. Mensagem muito importante. Muito obrigada, deputada. Prazer falar com você, Elis Regina, com esse nome maravilhoso. Só falta cantar, não é? Muito obrigada, excelente a sua participação. Fica essa mensagem de comprometimento, de engajamento e de buscar realmente, cada uma de nós, buscar o caminho na sociedade. Eu gostaria de ressaltar que essa entrevista foi realizada sem máscara, porque os presentes cumpriram, o seu esquema vacinal e também estamos cumprindo o protocolo com relação ao distanciamento. Agradeço muito a companhia e vejo vocês no próximo programa da TV Câmara Distrital.